Olha só, eu tava aqui pensando, será que existe mesmo a crença mais limitante do mundo? Será que existe isso? Será que isso é papo furado? Será que isso não é real? Será que isso é uma fantasia que vem na minha mente? E aí? O que você pensa? Eu quero te dizer que nós vamos fazer uma aula sobre esse assunto. E é óbvio que eu espero por você para que a gente possa aprofundar nessas ideias poderosas, porque tem sim. Vou te contar, tá? Tem sim uma crença que é tão poderosa, mas é tão poderosa, mas é tão poderosa que a maioria das pessoas, tipo assim, ó, 98% das pessoas acreditam nelas. Quer dizer assim, ó, se a gente juntar uma casa e pôr 100 pessoas dentro, 98 dessas pessoas estão na casa, acreditam nessa crença que é a crença mais limitante do mundo, do planeta Terra. Olha o quanto que é importante assistir essa aula. E aí? Será que você carrega essa crença? E aí? Será que você consegue chutar que crença é essa? Eu te espero na nossa aula de número 105 para falarmos de crenças, mas dela, a crença mais limitante do mundo. E aí? Vamos estudar? Antes da nossa aula avançar, eu quero fazer uma breve recomendação para você. Aqui na minha mão eu estou com o meu caderno de mentoria e eu quero convidar você a ter o seu caderno também de mentoria. Sempre falo, traga o seu caderno e a sua caneta, para que assim você possa estudar, colocando no papel as ideias que a sua mentora apresenta aqui e também anotar as perguntas e atividades propostas em aula. Não importa se você está vendo isso gratuitamente e não vai comprar nunca o meu curso, não importa. O que importa é você pôr no papel as ideias e começar a pensar de uma certa maneira. Essa é a minha primeira recomendação. E a minha segunda recomendação é: você está acessando um conhecimento que ele vale muito. É um conhecimento que eu tive que ler muito conteúdo, muitos livros, muitos cursos, muitas técnicas e muito mais. Eu quero te mostrar só aqui que você pode fazer um algo a mais por mim, um algo a mais por você e um algo a mais por alguém que você nem conhece. Sabe o que é? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação, curte essa aula e compartilha com pessoas que você conhece, nos grupos que você faz parte, nas suas redes sociais, porque assim a gente amplia a nossa rede, nós ampliamos a nossa teia de buscadores. Isso leva menos de 1 minuto e você pode somar com a vida de alguém que nesse minuto está buscando maneiras de entender como que elas podem ir além, como que elas podem sair do lugar, como que elas podem ser melhores, como que elas podem mudar o pensamento, como que elas podem mudar as suas vidas. Então, o seu compartilhar pode ajudar pessoas nesse minuto a saírem do lugar. Dito isso, recomendação feita. Agora sim, nós vamos para a nossa aula. Afinal de contas, nós estamos formando uma tribo a cada semana. Nós formamos a tribo dos buscadores. Então, a nossa aula começa efetivamente aqui e agora. Vamos lá? Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da mente, aonde eu e você e eu vamos estudar sobre as crenças. Hoje, em especial, sobre a crença mais antiga do mundo. E como eu falei na introdução aí, ela não é só a mais antiga. Ela também é a mais limitante de todas, né? De outras não, de todas. E eu aproveito e pergunto a você: você consegue, assim, brincar com a sua mente pensando qual será a crença? Que crença
deve ser essa? Porque o nosso encontro de hoje vai revelar qual é a crença. Já te conto qual é, mas e aí? Você consegue apostar? Se você fosse dar uma resposta, você diria o quê? Qual deve ser essa crença que é a mais antiga do mundo e também é a mais limitante de todas? Eu já pergunto isso porque às vezes a gente nem nunca pensa. Uai, existe uma crença? Sim, existe uma. E dessa uma crença desdobra uma série de outras crenças, uma série de questões, uma série de pensamentos distorcidos, uma série de sentimentos equivocados, uma série de comportamentos inferiores e que fazem a gente repetir e repetir de novo. E faz a gente ficar no looping de novo, e é um ano, e é uma década, e é 2 décadas, e é uma família, e passa para a família seguinte, e assim a coisa vai andando, sem a gente considerar que existe um algo atrás disso. Vocês então já sabem, não é? Que aqui nós falamos muito desse sentido de ir atrás, vamos olhar o que tem atrás. E eu estava refletindo sobre isso outro dia aqui, depois de fazer um estudo específico sobre crenças, e eu falei, olha só, que sim, existe uma crença muito poderosa. E aí, depois de chegar nessas conclusões, né, de avançar nesses raciocínios, eu falei, vou trazer uma aula com esse tema, e aqui estamos para falar exclusivamente desse assunto. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, no nosso curso do Subconsciente, na fase 2, nós falamos de crenças. É uma fase linda, porque ela é toda construída em cima do tema crenças. E no meio da fase em diante, da fase 2 em diante, nós falamos de reprogramação. Então, quer dizer, nós fundamentamos o assunto crença no início da fase 2 e no final da fase nós falamos sobre reprogramação. Então, é uma fase muito preciosa que se você não viu, tem que ver. Se você já assistiu, mas não mudou muita coisa, tem que ver de novo, porque talvez você viu, mas com muitas, assim, né? Muitas definições pré-formadas, muitas ancoragens que você não quis ainda abrir mão, e aí por isso não mudou muito, né? Então, minha sugestão é, estude a fase 2. Mas é claro que para fazer a fase 2 tem que fazer a fase 1 também, né, gente? Porque um assunto puxa o outro, não tem como, né? Tem que estudar sobre o pensamento aí e as nuances da mente, ok? Então eu só queria deixar essa recomendação para você sobre esse assunto. Por quê? Porque para falar da crença mais antiga do mundo, eu preciso falar de crenças. Para a gente entender qual é essa crença mais antiga do mundo e que você provavelmente está carregando, nós precisamos falar das crenças, do sistema de crenças, não é? E aí, quando você começa a entender isso, você começa a literalmente a ver com outros olhos. Você começa a enxergar coisas que antes você não via. Você começa a enxergar como é que o seu ego se movimenta, se manifesta. E como atuar ali para cortar, né, as asinhas do ego, botar ele no lugar dele, entende? E aí permitir que a sua luz brilhe. Permitir que o seu eu divino venha à tona. Permitir que atributos que você tem, qualidades, valores, né, princípios que você tem que são bons, de fato manifestem. E aí tira do jogo as sombras, né? Começa a minimizar comportamentos, né? Já sabe, né? São aqueles comportamentos que não são legais, né? Então a gente tem que entender mesmo como é que isso funciona e que crença é essa. Dito isso, então, eu vou começar olhando aqui pro meu mapinha mental, porque você já sabe, não é? Toda aula eu trago um mapinha mental para eu concentrar o assunto no que nós estamos falando e eu não desviar a atenção para outros temas que nós podemos falar em outros momentos. Então, olhando aqui para o meu mapinha mental, eu digo o seguinte, que para falar de crenças, da crença mais antiga no mundo, eu quero te fazer um convite. E o meu convite é muito simples, tá? Muito simples e que você pode me atender. Você pode dizer assim, Morgana, sim. Vamos lá, então. Meu convite é, você aceita viajar no tempo comigo? Assim, você aceita voltar na história da humanidade,
para entender junto comigo o mecanismo dessa crença mais antiga e mais limitante do mundo? Se você disser sim, a gente continua com a aula. Se você disser não, você pode parar aqui e você pode ir embora fazer outra coisa, porque eu vou estar aqui para quem quer viajar comigo, não é? Então sente-se do meu lado, porque você está do seu lado aí, e vamos juntos então mergulhar no tempo entendendo o seguinte. Vamos lá no antigo Egito. Vamos lá naquele antigo povo egípcio, conhecedor de uma sabedoria que ainda é muito avançada para nós. Imagina o Egito com as suas pirâmides, aquele calor escaldante do deserto. Imagine os camelos, os egípcios, imagine os palácios, não é? Aquele povo vivendo, trabalhando, evoluindo, avançando. Imagina o antigo Egito. Agora, do lado do Egito, imagina ali a Índia, não é? Também com o seu sol quente e escaldante, não é? As pessoas com seus lenços, as mulheres e os homens com seus lenços, não é? Se protegendo do sol, mas interagindo com os seus vizinhos, com o seu bairro, com os negócios, não é? Imagine os mestres indianos. Imagine os mestres hindus, não é? Fazendo ali suas meditações, compartilhando ali com os seus discípulos, seus seguidores, conhecimentos superiores. Você consegue viajar comigo e ver essas cenas? Agora imagina você viajando naquela região da França, né? Da França, da Inglaterra ali, aonde era conhecido os países da Gália, né? Onde era conhecido, onde o pessoal, o povo celta, né? Vivia, os povos mais antigos, ok? Estou falando de um povo mais antigo. Pessoas místicas, pessoas, comunidades espiritualistas de verdade. Pessoas que tinham uma conexão com a natureza fora do comum. Sacerdotes e sacerdotisas que tinham uma conexão com o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal que não tinha explicação. Pessoas que conversavam com as plantas, pessoas que conversavam com os doentes e davam medicamentos, faziam terapias, faziam procedimentos e aquelas pessoas se curavam. Então imagina esse tempo, aonde não se tinha diploma, mas aonde se tinha sabedoria. Sabedoria no Egito, sabedoria na Índia, sabedoria na China, sabedoria na região da França, né? A região da Gália ali. Sabedoria. Sabedoria de povos que trocavam entre eles conhecimento. Mas não é conhecimento de um livro não, tá? Não. Era um conhecimento aqui, ó, de boca a ouvido. Um falava, o outro ouvia, e eles iam aprendendo, eles iam entendendo e eles iam vivendo. É desse conhecimento que eu estou me referindo. Até porque você já sabe que é no mundo moderno hoje que nós estamos e que tem diploma. É no mundo moderno que nós temos hoje, que nós temos graduações, né? Como é conhecido aí na faculdade, nos cursos e tudo mais, não é? Mas naquela época não. Naquela época, a graduação era a prática que a pessoa tinha. Era a vivência que aquela pessoa tinha, não é? Era o modo de ela ensinar. Era o modo de ela ser. Então, quer dizer que a graduação desses povos que eu tô falando aqui agora era a vivência. Então, eles não tinham que falar. Você via. Eles não tinham que provar nada. Eles falavam, quem seguia tinha resultado. Eles falavam assim, ó, ali tem um sacerdote. Ó, ali tem uma sacerdotisa. Ó, ali tem uma maga. Ali tem um mago, não é? Então, estamos falando desse povo. Desse povo antigo, não é? Desses nossos irmãos de caminhada anteriores. De muito e muito e muito tempo atrás. Estamos falando de antes de Jesus. Bem antes. Mas bem antes mesmo. E você pode estar pensando, Morgana, mentora, mas por que nós estamos viajando no tempo para falar disso, sendo que o tema de hoje é crença?
O tema de hoje é a crença mais antiga. Vem comigo porque a gente precisa voltar lá atrás para daí compreender esse contexto para chegar nessa crença que é a mais antiga do mundo. E não é só mais antiga, eu quero deixar muito frisado, ela é mais antiga e ela é a mais forte no ramo das crenças limitantes. E você vai entender isso já já. Continuando então nossa viagem, você já percebeu que esses povos eles eram muito avançados, mas do mesmo jeito que tinha esses povos muito avançados, tinham aqueles que queriam poder, queriam só mandar, queriam só acumular bens, acumular coisas, acumular tronos. Sempre tiveram esses também. E esses sempre foram maiores em quantidade de pessoas do que os outros, que buscavam pelo conhecimento e pela sabedoria, que buscavam viver na vida prática, na vida real, conhecimentos superiores. Então, de um lado, existiam os sábios, né? Esses buscadores. E do outro, existiam aqueles que queriam poder, nome, fama, posses. Queriam bens, né? De um lado, um pequeno grupo que queria ser. Do outro, um grande grupo que queria ter. É como se de um lado nós tivéssemos uma pirâmide, mas invertida. Quer dizer, um pouquinho de gente. Quer dizer, o biquinho da pirâmide, a pontinha da pirâmide, seria o grupo pequeno, que é o grupo que buscava ser uma minoria, espalhadas em cada um desses grupos aqui que eu falei agora, e outros tantos também. Mas do outro, a pirâmide, a base da pirâmide, a parte rechonchuda da pirâmide, era composta por aqueles que queriam ter, que buscavam a todo preço, a toda força ter. Então, de um lado, um pouquinho de gente, do outro lado, muita gente. De um lado, uns interesses claros, específicos, do outro lado também. E aí, nós entendemos e começamos a pensar, então quer dizer que quem estava buscando ser não estava buscando ter. É isso. Quer dizer que quem está buscando ter não está buscando o ser. É exatamente esse raciocínio. É nessa trilha que eu quero colocar você comigo agora. É nessa trilha. Então, normalmente, a gente vai entender. Olha, quem busca trabalhar o seu interior, quem busca trabalhar o seu ser, não tem aquela fome de eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê. Quer dizer isso, Morgana? Quem busca ser não tem essa fome do ter? É isso. Não tem. Porque a sede dessa pessoa, a fome dela é outra. Do mesmo jeito, aqui. Quem busca a todo custo ter, mas eu quero, porque eu quero no sentido, eu quero posses, eu quero bens, eu quero poder. Essa pessoa não tem a mesma busca, a mesma fome, a mesma sede que esse aqui. Então, eu quero que você enxergue com seus olhos assim, os dois mundos separados, para que a gente possa começar a entrar na crença mais antiga do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte, que esses povos aqui, que buscavam, né, que trabalhavam a mística, que trabalhavam a espiritualidade, que trabalhavam a filosofia, porque eram sim filósofos também, eram pessoas letradas e entendidas também. Não é ninguém assim leigo não, viu? Não é ninguém que você fala assim, gente, nossa, eles não sabiam nada. Não vai nessa onda não, porque não é por aí não. Então essas pessoas aqui, elas tinham conhecimento, elas tinham sabedoria, elas viviam na prática, mas elas não acreditavam na crença mais antiga do mundo. Elas não. Então, quer dizer, esse pequeno grupo aqui
ela não acreditava nessa crença mais antiga do mundo. Agora veja, eu falei que agora é um grupo pequeno. Então quer dizer que o outro grupo, esse outro aqui, que quer poder, poder e mais poder, esse grupo aqui sim, que era muito mais gente, esse grupo aqui sim, ele acreditava nessa crença mais antiga do mundo. E por que é então que essa crença foi crescendo, 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 crescendo no corpo? Porque esse povo que queria dominar começou a ir atrás, começou a oprimir, começou a tomar posse, literalmente, do que esses grupos aqui tinham. Porque quem tem poder, o que busca uma pessoa que tem poder? Ela quer ter mais poder. É isso que busca. Pessoas de poder querem mais poder. Porque para elas não tem fim, não é? É como se diz assim, é um buraco sem fundo. Quem busca por poder quer mais poder. Então, quanto mais melhor, e aí ela acaba passando por cima, porque ela não tem princípios, não é? Quantas pessoas você não conhece? Você já não ouviu histórias que foram tendo coisas, passando por cima das pessoas e tendo coisas e o resto que se exploda pra lá. A nossa história é carregada disso. É carregada de arquétipos desse tipo. É carregada de elementos desse tipo. É carregado de provas e histórias e conceitos desse tipo. A nossa própria história humana foi construída nesses moldes, não é? Então a gente começa a entender, olha só. Quer dizer então que esse grupo que queria ter muito, começou a ir atrás e buscar, porque esse grupo aqui era muito rico. Esse grupo era muito entendido. Esse grupo tinha conhecimentos que esse aqui não tinha. Ele falou, opa, não, tá errado. Tem que ser do meu jeito. Porque quando nós falamos do poder, o poder é o quê? É o ego, né? O poder é a posse. O poder é o controle. Então eu tenho que controlar o outro lado. Então muitos desses povos foram se dispersando, né? Para outras regiões, para outros lugares. Muitos desses povos foram sim massacrados. Muitos desses povos foram eliminados. Mas lembre de novo, esse pequeno grupo não acreditava na crença mais antiga do mundo. Que esse grupo, o grupão, tinha e acreditava. E agora então, que nós estamos falando disso aqui, desse contexto todo, isso é um pouquinho de história, não é? Eu pessoalmente adoro história. Se eu pudesse, eu falaria só de história, mas quando eu tenho a oportunidade, eu trago pra gente aqui pensar um pouquinho na história, né? Na nossa história. Então aqui a gente está entendendo que um grupo grande comungava, acreditava na crença. Na crença mais antiga do mundo. Na crença mais limitante do mundo. Mas um outro grupo de pessoas, não. Era um grupo pequeno? Era. Mas esse grupo pequeno não acreditava nessas ideias e nessa crença. E aí agora então, eu preciso que você compreenda o seguinte. Que como esse povo grande, esse grande grupo que queria o poder, queria dominar, queria ter coisas, foi se alastrando, né? Foi se multiplicando, foi tomando posse de impérios, tomando posse de governos, tomando posse de nações. Eles foram invadindo. Como eles foram fazer esse movimento, eles começaram a compartilhar essa crença. Disseram, a vida é assim. As coisas funcionam desse jeito. Esse é o certo. Eles começaram a compartilhar as crenças. E muita gente que não tinha conhecimento foi o quê? Dizendo, nossa, é assim mesmo. Então é isso mesmo. E aí começaram cada vez mais pessoas a beber das ideias, a ter as mesmas ideias, a acreditar nas mesmas coisas que esse grande grupo aqui compartilhava por onde passava. É por isso, e é baseado nessa linha de raciocínio, que nós entendemos por que alguém aqui no Brasil, numa cidade assim, pequenininha, lá no Nordeste, vive episódios, a cidade, né? Vive episódios, por exemplo, de traição ou de corrupção, e alguém lá do outro lado do mundo, lá na Austrália, lá na Itália, não importa, também vive os mesmos episódios na mesma cidadezinha pequenininha lá. O que acontece? Sincronia. Por que acontece
corrupção, corrupção, roubo. Por que isso acontece? Porque essa crença que eu falei aqui agora, a grande crença, ela foi sendo compartilhada mundo afora. E foi passando de uma pessoa para outra, e foi passando de uma década para outra, e as pessoas foram aceitando. E ao aceitar, elas foram dizendo, é isso que é. É assim mesmo que funciona. Me disseram, eu aprendi, é assim que é. E nesse movimento de aceitar, nesse movimento de falar, é assim que isso é real, essa crença foi tomando corpo, tomando forma e foi se espalhando para o mundo todo. E hoje em dia, no ano que nós estamos hoje, essa crença se tornou a crença mais poderosa do mundo. A crença mais limitante de todas. Se eu pudesse falar assim, ó, essa é a crença mãe. É essa crença. Agora, você tá me ouvindo aqui agora, tá pensando, Morgana, que crença é essa? Me fala, pelo amor de Deus. Eu já estou aqui, né, há 20 minutos te ouvindo, mas eu não sei que crença é essa. Fala, pelo amor de Deus. Eu vou te falar, mas eu vou te contar qual crença é essa na sequência desse estudo, na parte 2 dessa aula. Vamos lá? Você acabou de fazer uma viagem no tempo e está prestes a continuar esse estudo comigo, a sua mentora. Nunca é demais dizer que para conhecer a nós mesmos, muitas vezes, nós temos que conhecer a história da humanidade. Nós falamos aqui de povos antigos, falamos daqueles grupos sábios, mas aqueles grupos de poder. E agora vamos continuar para entender qual é a crença mais antiga do mundo. Por isso, se prepara, porque o nosso bloco de número 2 já vai começar. Vamos lá? Seja muito bem-vindo à nossa sequência de estudos, aonde vamos continuar mergulhando na mesma trilha de raciocínio que começamos no bloco de número 1, não é? E aí você pode estar pensando, Morgana, fala logo. Me conta, qual é a crença mais antiga do mundo? Qual é essa crença que, além de antiga, é também a crença mais limitante do mundo? Eu quero te contar exatamente isso, porque a crença que você vai descobrir agora é exatamente a seguinte: Deus está lá e você está aí. Essa é a crença mais antiga e limitante do mundo. Deus está lá e você está aí. Essa crença traz o sentido de separação. É lá e aqui. É o meu irmão lá e eu aqui. É o país do outro lado de lá da fronteira e eu aqui. E essa crença moldou todo o sistema que nós temos aqui hoje. Entre países, entre nações, entre grupos, entre pessoas, até entre famílias. É a minha família aqui e a sua família aí. Então, esse sentido de separação começou lá atrás, nos primeiros povos, né? No sentido de que é lá, ó, ele tá lá bem longe de mim e eu tô aqui, bem longe dele também. Ele é muito grande e eu, coitadinha de mim, sou miserável, sou pequena. Eu sou, inclusive, pecadora. Não tem jeito pra mim, não. Eu sou muito errada. Então, essa crença de lá e aqui, essa crença é a crença mais poderosa, é a mais antiga e é a mais limitante do mundo. Por essa, provavelmente, você não esperava. E antes de fazer essa aula, nas redes sociais, não é? Eu fiz uma enquete, né? Algumas enquetes perguntando, você sabe? Poderia chutar qual crença você acha que é a mais antiga do mundo? E aí saiu muita coisa, né? Saiu lá a crença de falhar,
crença de traição, crença de escassez, muitas coisas, mas ninguém chegou nem perto. Nem perto. Porque quando a gente começa a aceitar uma ideia desse tipo, né? Quando lá atrás, vamos voltar aqui no tempo de novo, quando aqueles primeiros povos lá, aqueles povos do poder, né? Aquele grande povo, né? Ele começou a se alastrar, né? A dominar os lugares, dominar as nações irmãs, né? A dominar os continentes. Eles começaram a levar com eles as suas ideias, né? Começaram a levar esse sentido da posse, do poder, não é? Do ter. Começaram a compartilhar isso. E aí eles começaram a literalmente a oprimir, a calar a boca de quem tinha uma outra busca, né? A busca do ser. A busca do ser, não acredita nisso aqui. Quem busca o ser, quem trabalha o ser, não tem essa ideia de que ele tá lá e eu tô aqui. Não, não é assim que a coisa funciona. Eles têm uma outra crença de mundo. Tem uma outra crença de ser, né? É uma outra coisa. Por isso que na parte 1 eu fiz questão de separar as duas coisas. Eu pus um para um lado e eu pus o outro para o outro. Para você entender que são dois mundos. São dois padrões de crenças. E talvez hoje você viva a sua vida com essa ideia. É o meu vizinho lá e eu aqui. É a família do meu genro pra lá, é a minha família pra cá. É o outro país lá, é o meu país aqui. E a gente às vezes fica nessa ideia de separação. E aí você pensa, de onde vem isso, Morgana? Olha pra trás. Vai lá na história buscar informação e conectar pontos pra você ver as coisas com outros olhos. Tá lá atrás. E aí você começa a entender isso aqui, na vida real, na vida manifestada. Então, a crença mais antiga do mundo é essa. Deus está lá e eu estou aqui. E olha, para quem está aqui pensando, Morgana, vai falar de religião? Eu vou dizer não. Eu não estou dizendo religião. Eu não trato aqui de religião. Eu não converso sobre religião com vocês. Não. Estou falando de conhecimento. Estou falando de história, estou falando de espiritualidade, estou falando de crenças. É disso que eu estou falando. Não tem nada a ver com religião A, B ou C, nada a ver. Mas tem a ver com o sentido de entender. Deus tá lá e eu tô aqui. Então, ele fica lá no trono dele, no lugar dele, e eu pequenininha, errando, vivendo, casando, separando, enfim, aqui nessa terra, né? E aí o que acontece? Eu gosto muito de uma frase do Hélio Couto, quando ele fala o seguinte, que essa ideia de Deus, as pessoas pensam que Deus é um cara malvado, que tá com um porrete, ele é ciumento e vingativo. Eu gosto demais quando o Hélio Couto fala disso, porque é isso mesmo, gente. É isso que é pregado. É isso que é compartilhado. Aí talvez você fale, Morgana, não, eu não acredito nisso. Eu vou perguntar assim, será mesmo que você não acredita nisso? Será mesmo que você não tem essa crença aí dentro do seu coração e nem sabe? Essa crença de separação, ele lá e você aqui? Será mesmo? Porque estamos falando aqui de poder. Estamos falando aqui de sabedoria. Estamos falando aqui de uma consciência mais sofisticada. Mas quando eu acredito que Deus é vingativo, ele é ciumento, ai. Não vai ser muito bom pro meu lado, não. Porque eu erro. Porque eu tenho falhas. E aí você pensa, mas eu erro tanto, eu sou tão pequena. Que chance que eu tenho dele olhar pra mim? Mas eu sou tão pequena e ele tem tanta coisa pra fazer. Ele não me ajuda. E aí, o sentido da separação fica mais longe. Só que aí, então, a gente também tem aquela outra coisa de falar, é o meu Deus, é o seu Deus. E aí dá nomes, né? Cada grupo vai dizer, o meu Deus é o X, o seu Deus é o Y. Aí o do outro é o Deus M. Então, como cada um tem um nome, não, o meu é de um jeito, o seu é de outro. Não, o meu é o certo, o seu tá errado. O outro, então, Deus me livre. Nem fala, que é pra não atrair o Deus dele pra você. Então, nós temos aqui ideias equivocadas, muito equivocadas, sobre
verdade. Nós temos aqui essa ideia de separação cada vez mais forte, né? E toda vez que a gente fala é o meu Deus, é o seu Deus, o que tem no jogo aí? O ego. Porque é o ego que está se mostrando, né? É o meu, é o seu. Não é o nosso. Não. O ego é meu. O ego é seu. Então, o ego separa, né? O ego toma a posse. O meu é o seu. Eu fico com o meu. Você fica com o seu, né? Então, quando a gente fala assim, a gente dá essa ideia de... Essa ideia, ela toma mais corpo ainda de distorção. E aí, vem todo tipo de problema que a gente pode imaginar sobre esse assunto. Vem todos os tipos de crenças limitantes que você possa imaginar sobre esse assunto. As mazelas que vivemos no mundo hoje é por conta disso. É porque é taxado como errado. É porque é taxado como pecado. É porque é taxado como pequeno. É porque é taxado como ele tá lá, mas bem longe. E você aqui, bem aqui pequeno, não é? Bem aqui pé na terra, entende? Então essas ideias, elas vão distorcendo, e quanto mais o tempo passa, mais ela vai tomando força, vai tomando poder, vai tomando corpo em nós, e a gente vai levando a vida 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, com essas crenças, com essas ideias, com esses sentidos, né? E isso é um problema. Agora, você pode estar pensando, Morgana mentora Morgana, mas e aí? Se eu tenho isso, e aí, se eu acredito nessas ideias, que Deus tá lá e eu tô aqui, se eu tenho essa ideia de separação, me fala mais, porque eu quero entender mais sobre esse assunto. Então agora nós vamos continuar esse estudo, já aqui pra gente poder começar a ver como que a gente vai distorcendo a coisa, não é? Mas isso eu quero te convidar para acompanhar comigo na sequência dessa aula, na parte de número 3. Vamos avançar para entender então as distorções que acontecem a partir dessa crença. Quer dizer, são os filhos, não é? Dessa crença. Vem comigo entender isso nos detalhes. Pode ser que você esteja já aí com os olhos arregalados, pensando, eu acredito nisso? Será? Será que acredito? Não acredito? Não sei, tô na dúvida. Mas é por isso que eu quero te convidar a continuar esse estudo na parte 3, porque agora nós vamos avançar ainda mais nesse estudo. Vamos lá? Nós vamos continuar esse estudo necessário para que você entenda assim, ó, nas linhas, nas entrelinhas, não é? E não fique aí com dúvidas na cabeça sobre essa crença que envolve a maioria das pessoas. Como eu falei na abertura dessa série de aulas, dessa aula aqui, né? Eu disse, basicamente, 98% das pessoas acreditam nessa crença. Se eu colocar numa sala 100 pessoas, 98 tem essa crença e nem sabe. Algumas podem ter percebido, a maioria não vai perceber que tem essa crença. Então, na dúvida, eu quero que você Peraí. Na dúvida, eu quero que você leve em consideração que você tem essa crença. Porque na dúvida, é bom a gente considerar assim, eu devo ter também, né? Porque aí você começa a entender por que coisas acontecem com você. Por que você tá buscando crescer, sair do lugar, mas a coisa não tá indo? Você começa a entender, será mesmo que eu tenho essa ideia dele lá e eu aqui? Eu não sei, não tem? Então, na dúvida, já considera. Porque aí você tem condições de ver as coisas de um outro jeito. Combinado assim? Então, na dúvida, não vamos assim achar, eu sou aquela gotinha lá, a gotinha 1 ou a gotinha 2 que não tem. Na dúvida, vamos considerar que nós estamos como a maioria das pessoas, ok? Porque assim fica mais fácil da gente lidar com esse assunto e atuar na causa daquilo que nós estamos buscando atuar para melhorar, para evoluir e para voltar para casa. Então aqui agora, eu quero dizer o seguinte. Quando você acredita nessas ideias distorcidas, porque é uma distorção, né? Quando você acredita, Deus está lá, mas bem longe, bem longe, e eu tô aqui, então quando você acredita nisso, essa ideia já distorceu.
Porque você lembra? Quem compartilhou essa ideia é o grupo do poder, é o grupo grande, é o grupo da posse. Eu tenho, é meu, é o grupo que oprimia, é o grupo que conquistava. E eu não quero aqui que você pense que eu tenho alguma coisa contra ter bens, contra ter alguma coisa. Não. Inclusive, eu adoro. Inclusive, eu tenho desejo de conquista, não é? Conquistar a minha casa própria, conquistar o meu carrão zero. Eu tenho esses desejos de conquista, sim. Não vou negar. Mas o que eu estou dizendo aqui da posse é aquela posse antiga, que era realizada, que era concretizada na base da força, do sangue, do poder, da opressão de outros povos, ok? Então, eu quero deixar isso muito claro para você aqui agora. Dito isso, então, esse grupo, né, que era o grupo grande, o grupo da posse, o grupo que ia lá e pegava de qualquer jeito, ia na base da força para conquistar, esse povo começou a compartilhar essas ideias, né? Ele tá lá e eu tô aqui, não estamos juntos, cada um no seu quadrado, eu posso tudo. E aí foi compartilhando isso, e essa ideia, ela era uma ideia distorcida, não é ideia real. E aí, então, quando você acredita nessa ideia distorcida, tudo na sua vida, na vida fora, quer dizer, na vida real aqui, ó, das coisas, na vida dos objetos, na vida dos bens, na vida com os outros, né, com as pessoas. Então, a vida externa, mas também a vida interna, quer dizer, o que está lá dentro de mim, quer dizer, o que eu acredito no íntimo do meu ser, quer dizer, o que eu penso, quer dizer, o que eu sinto no caladinho do meu colchão, no caladinho do meu travesseiro, o que está lá dentro de mim. Quando você tem essa crença, que é a crença mais antiga do mundo em você, de que Deus está lá e você está aqui, quando você acredita nessa distorção, você tem todo tipo de problema. Você fica completamente desajustado. Essa é a palavra. Desajustado. E eu quero te convidar a pensar assim, o que é um desajuste? Vamos imaginar aqui o relógio, né? Eu tô aqui com o meu relógio no braço, marcando a hora dessa nossa aula. Imagina que meu relógio fique desajustado. Ele para de funcionar. Quer dizer, ele está desajustado, ele não está rodando. Imagina que o relógio começa a rodar fora do normal. Ele também está desajustado. Imagina que esse relógio começa a andar para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Ele não está marcando mais a hora. Então ele também está desajustado. É um exemplo falar do relógio. Mas imagina isso na nossa vida. A nossa vida aqui é na base da briga, na base do conflito, na base do atrito, na base da doença, na base da dor, na base... Entendeu? Isso é uma vida desajustada. Ela não está ajustada. Ela não está rodando como deveria rodar, com o potencial que ela tem. Quer dizer, o potencial de um relógio é marcar a hora certa. É girar, fazer seu processo mecânico do jeito certo. A mesma coisa é uma vida. Uma vida com um mecanismo equilibrado, quer dizer, ajustado, é a pessoa ser inteira, verdadeira, é a pessoa ser lúcida, a pessoa ser clara, a pessoa ser íntegra, é a pessoa ser respeitosa, é a pessoa ser valorosa, é a pessoa ter princípios, é a pessoa ser o melhor que ela pode para todo mundo. Não é só para um ou para o outro, é para todo mundo. É a pessoa, quando ela tá ajustada, ela dá e ela recebe. Ela não tem problemas com isso. Ela vende e ela ganha. Ela alimenta o outro, ela entrega para o outro, mas ela também usufrui. Então é uma dança ajustada. Vai lá e vem cá. Ela anda pra frente. Ela não vai frente e trás, frente e trás, frente e trás. Não, porque isso é desajuste. Essa pessoa, ela vive no presente. Ela vai no futuro, ela vislumbra o futuro e volta pra cá, vive aqui. Mas quantos de nós não está preso no passado? Fica falando do passado? Fica vivendo no passado? Ou quantos de nós não fica olhando pra frente, pro futuro, esperando o pior? Ai, tomara que a minha doença piore. Ai, tomara que eu tenha mais remédio pra tomar. Ai, tomara que meu exame... Quantas pessoas não ficam esperando o pior manifestar? Será que você não é uma pessoa assim? Estou perguntando
desajuste. E olha que aqui eu estou sendo bem econômica, porque eu poderia fazer uma aula só sobre desajuste. Inclusive é uma boa ideia. Fazer mais pra frente uma aula sobre desajuste, pra você entender os dois lados da história. Porque se eu não entendo, é muito provável que eu fique lá no passado e nem saiba. Eu acho que aquilo lá é normal. Que eu fique falando, relembrando, lembrando, vivendo, sentindo e acho que é normal. Ou então tem gente que vive no futuro, esperando o pior e fala isso é normal. Ou então tem gente que tá fazendo as coisas aqui com a cabeça em outro lugar, em outra... e fala que é normal. Ou então tem pessoas que vivem brigando, no atrito, na confusão, e acham que isso é normal. E aí eu pergunto, será que é normal? É uma pergunta, não é? Porque o meu eu filósofa, o meu eu que gosta de uma boa filosofia, precisa questionar, será que isso é normal? É uma pergunta boa pra gente pensar. Então aqui a gente está entendendo. Quando a gente carrega essa crença, ela distorce. E essa crença distorcida, ela cria todo tipo de desajuste dentro e fora de nós. E esses desajustes, eles podem ser tipo assim, você entender, nossa, mas eu sou tão pequena, Morgana. Sou eu, Morgana. Eu sou tão pequena, eu tenho tantas falhas e Deus está lá. Deus tem tanta coisa para fazer, Deus está ocupado com tantos milhões de pessoas. Sabe, tem gente com um caso mais grave que o meu, Morgana. Não vou incomodar Deus, não. Não, é Deus tá lá. E eu tô aqui. Olha só a distorção de novo. Ele tá lá e eu tô aqui. Eu vou incomodar ele? Não. Deixa Deus com as questões que ele tem que resolver lá e eu fico aqui. Sozinha. Separada dele. Olha a crença. A crença manifestando aí pra você ver com seus olhos. Aí você pode dizer, Morgana... Mas como Deus tá lá e eu tô aqui, é melhor aceitar a vida como ela é. Eu tô doente mesmo, sabe? Eu tô tratando mesmo, sabe? Morgana, essa doença ela é ingrata. Tem pessoas que estão dizendo isso aí, não tem? Tô doente com a doença tal, uma doença grave, essa doença é ingrata. É isso aí. É isso aí, né, Morgana? Quer dizer, eu tô aqui, eu aceito a doença e Deus tá lá. Deus está lá, longe de mim. E aí, quando você acredita nisso, você começa o quê? A desdobrar outras crenças em cima disso. A crença da doença, a crença do não merecimento, quer dizer, ele está lá, eu não mereço me curar, eu não posso me curar, a vida é assim mesmo. Olha as crenças aí. Merecimento, identidade, tá aí. Mas não é só isso. Você começa a dizer o seguinte, isso é normal. Isso é normal. Todo mundo basicamente tem isso. Normal. E aí você começa a viver na falta. Você começa a viver na escassez. E aqui eu quero abrir um parêntese grande e dizer o seguinte. Escassez não é só falta de dinheiro. Não. Escassez também é falta de dinheiro. Mas não é só isso. Falta de saúde é escassez de saúde. Falta de amor é escassez de amor. Falta de abundância, comer bem, é escassez de alimentação. É escassez de fartura. Então, a escassez não é só dinheiro. Ela se manifesta em outras coisas, ok? E aí começa a acontecer o quê? Você começa a nutrir em você o egoísmo. É o meu, é do meu jeito, é a minha doença. Aí toma posse, né? É a minha depressão, é a minha doença, é o meu. Toma posse. Ego. Aí você começa o quê? A manifestar inveja. Mas porque ela curou, eu não curei. Mas porque ele ganhou, mas eu não ganhei. Mas porque ela tá vestindo, eu não tenho pra vestir. Olha a inveja. Mas não é só a inveja que manifesta. Manifesta também os ciúmes. Mas ele é só meu. Ele não pode estar ali naquele caminho. Volta! Eu quero você aqui comigo do meu jeito. Ciúmes. Mas não é só ciúmes. Quando você acredita em tudo isso aqui, que eu tô falando, essas crenças distorcidas todas, você começa a sentir, assim, uma avareza, né? Eu vou guardar, eu vou recolher, é só pra mim, é só pra minha família e os outros que se explodam. Não quero saber. Eu vou guardar, porque vai que eu perco, e aí vai, né? Esse sentido de tomar posse.
de novo o que eu falei lá no início do bloco 1 sobre a posse do grupo grande aqui, ó, o grupo do poder. Olha a posse aí de novo. A avareza é posse. Mas não é só isso. Também vem a raiva, vem a ira, né? E aí vem o ressentimento, vem a revolta, vem o medo. Então, tudo isso é uma distorção. É uma distorção. Logo, você começa a dizer, é normal isso. É normal aquilo. Aí começa uma normalidade, não é? Aí começa uma normalidade de coisas. Normalidade de traição, de mentiras, de enganação, de puxar o tapete, de estar doente. Acontece uma normalidade, não é? As pessoas dizem, isso é normal. Mas eu pergunto de novo, será? Será que isso é mesmo o normal? Será que essa é a crença certa mesmo? Então nós estamos aqui com um conceito mental de que, Morgana, ele tá lá, eu tô aqui, eu estou aqui. E como eu estou aqui, eu não sou digna dele. Porque ele tá lá, ele é perfeito, mas eu não sou. E aí o conceito mental é, Morgana, eu não sou digna. E ó, deixa quieto. Deixa quieto, como tá? Porque aquele Deus lá, ele vinga. Aquele Deus lá, ele bate. Aquele Deus lá, ele... Entendeu? Como diria o Hélio Couto, né? Ele tá com um cacetete na mão. Ele tá lá. E eu tô aqui, deixa quieto. Eu vou aceitar o que eu tenho. Eu vou aceitar as coisas como são. E isso desdobra todo tipo de crença ainda mais profunda e distorcida. É por isso que eu falo com vocês. Estudem esse assunto. Estudem isso aqui pra você entender pontos que você não entende. Para você começar a ver as coisas com outros olhos e entender. Meu Deus! Eu não sabia disso. Porque foi a conclusão que eu cheguei quando eu comecei a estudar isso. Eu falei, nossa! Eu acreditava nisso. De que eu era muito pequena. De que eu não merecia. Eu acreditava que eu deveria deixar as coisas como eram. Que aquilo era o normal. Que aquilo era o certo. E aí quando eu comecei a estudar esses assuntos, eu falei, nossa, meu Deus, que equivocada que eu estou. Não, Deusão, você não está lá. Não é lá e eu aqui, não. Mentiram pra mim. Mentiram pra você. E você não tinha percebido. Então aqui nessa aula, essa aula é uma aula de cura. Essa aula é uma aula de purificação. Essa aula é uma aula de transmutação. Essa aula é uma aula de ajustes. Para você começar a jogar no chão essa crença que provavelmente você carrega e nem sabia. De estar acreditando na crença mais antiga do mundo. De que ele tá lá e você aqui. E ele lá e você aqui, você não tem a menor chance. Porque ele tá lá. E você tá aqui. Não tem chance. Ah, Morgana, mas eu quero cocriar. Eu quero aqui usar meu mental, pensamento positivo. Ah, eu quero cocriar. Com ele lá e você aqui, continua cocriando aí do seu jeito. Continua pra você ver onde isso vai dar. Ah, Morgana, eu quero me curar. Mas ele tá lá e eu tô aqui. Continua nessa linha que está aí pra você ver qual é a cura que você vai obter. E aqui eu não quero que você me leve no sentido assim, nossa, Morgana, que pragmatismo! Nossa, que negativismo! Não gostei disso não, mentora. Você tá muito brava, você tá muito... Não! Eu não quero que você leve nesse lado. Eu estou só te mostrando pontos que talvez você esteja apostando e tá literalmente num barquinho furado e tá botando água pra dentro da canoa. Esse barco vai afundar e você vai junto no buraco. Ou melhor dizendo, você vai junto na água, né? Ele vai afundar e você vai junto com ele. Então a gente tem que acordar para entender um outro lado da história. Ele não está lá. Ele nunca esteve lá. E isso os povos antigos entendiam bem. Isso, aqueles povos lá, ó, que buscavam trabalhar o ser, que eu disse aqui para você, né? Os egípcios, sacerdotes, aqueles reais.
os egípcios estudiosos, discípulos, os reais, os antigos povos celtas, os hindus, não é? Todos esses grupos aqui que eu comentei lá na primeira parte da aula, eles entendiam coisas que o grupo da posse nem sequer imaginava. Nem sequer imaginava, nem sequer nunca conseguiu beliscar perto. Entende? Eles entendiam. Agora você pode falar, Morgana, mas eu quero entender também, eu posso? Pode. Morgana, eu tenho essa crença, não sei se tem ou não tem, mas eu tenho essa crença, eu posso mudar esse conceito? Minha respostinha pra você é essa aqui, ó. É a positiva, né? Porque eu tenho certeza que se eu chegasse pra Deusão e falasse, Deus, Pai Altíssimo, Sagrada Presença Divina, se eu quiser voltar pra casa, eu posso? Eu tenho certeza que a resposta é sim! E o in ecoando pelo tempo, né? Ecoando pelo tempo. Pelo menos essa é a imagem que eu tenho. É como se você pegasse uma pedrinha, jogasse no lago e aquela ondinha formando, né? Então seria um sim. Entende? É por isso então que eu convido você a avançar comigo para a próxima parte dessa aula, para a gente amarrar esse conceito todo, esse estudo todo até aqui, né? Porque você que está assistindo essa aula até esse minuto, eu sei que você quer. Você quer. Morgana, eu quero entrar para esse grupo do ser, né? Esse grupo que quer trabalhar lá dentro de si. Eu quero entrar para esse grupo. Então, nós vamos avançar para poder concluir essas ideias, concluir o raciocínio da nossa viagem que nós começamos no minuto 1 dessa aula. Vamos lá? Eu imagino que você deve estar concluindo dizendo, Morgana, que aula, mentora. Que tema profundo esse? Nunca tinha pensado desse jeito. Pois então, antes da gente começar a caminhar para soluções, porque eu trouxe aqui sim soluções, eu quero só reforçar algo que eu mencionei aí nessa última parte, né? Na parte 3, que é o seguinte. Quando você, então, acredita nessa crença, que é a crença mais antiga, mais limitante e mais poderosa do mundo, você, então, tem um pensamento desajustado. Então, já tem que entender, Morgana, meu pensamento é desajustado mesmo? Eu vou dizer, então já aceita. Ele é desajustado. Mas não é só desajustado, ele também é confuso. E ele também é doente. Mas quando eu falo doente, eu não estou dizendo doente físico, tá? Não quer dizer que eu estou dizendo febre no corpo, não estou dizendo nódulo no corpo, não estou dizendo nada disso. Também pode ser, mas não é essa doença que eu me refiro. Existe doença mental, né? Pensamentos tão equivocados num grau tão alto que é uma doença mental. Tem doenças emocionais, né? Desequilíbrios, doenças emocionais. E tem os dois, a gente chama de psicossomático, né? Junto o mental, o emocional e sai no físico. Então, tem um combo também, né? Então, quando nós falamos aqui de pensamento desajustado, confuso e doente, não quero que você fique preso só à doença física. Essa é uma categoria de doenças. Quer dizer, quando os níveis anteriores, espiritual, mental, emocional, já está sobrecarregado, manifesta no físico. É assim que funciona. Esse assunto é profundo. Em outras aulas eu vou tratar mais disso com vocês, tá? Inclusive na série de aulas 95, 96, 97 e 98 eu falei disso. Doença e saúde. Saúde e doença eu falei, não é? Foi uma aula que eu trouxe esse contraponto. Tá lá, pode assistir, viu? Então, quando você tem esse pensamento desajustado, você fica assim, confuso e doente. E aí, o que acontece? Uma hora você quer, na outra não quer mais. Numa hora você acredita, vai dar certo. Na outra, não dá mais. O que é isso, gente? Crença. Isso é crença limitante. Uma hora você vai pegar, fazer e ir lá. Daí a pouco largou de mão. Não, depois eu mexo. Não dá certo. Não funciona. O que é isso, gente? Crença.
crença limitante. Então, quer dizer, de uma crença primordial, a primeirona, a mais antiga, a mais forte, desdobra N outras crenças. De uma, desdobra N outras crenças. Olha só como isso é poderoso. A gente tem que entender isso, né? Porque de uma, desdobra várias outras. E isso não é bom. Isso não nos ajuda. Isso nos prejudica, não é? Agora, quando você acredita nisso, o seu sentimento também é desarmônico. Não é só o modo de pensar, mas é o modo de sentir também. Aí você começa o quê? A sentir as coisas, você começa a sentir e acreditar naquilo. Ah, eu tô sentindo ansiedade, eu tô ansiosa. Será mesmo que é a ansiedade que você sente? Ah, Morgana, eu tô triste, as coisas estão ruins, tá complicado, tô depressiva. Será mesmo que é a depressão que você sente? Ah, Morgana, eu tô estressada, eu tô nervosa, sabe? Eu tô assim, se eu pegar não sei não, tá? Será mesmo que é estresse o que você sente? São perguntas para você pensar. Porque tudo isso tem a ver com os nossos desajustes. Nós estamos num nível tão desajustado que a gente acredita. É ansiedade, é depressão, é isso aqui, é aquilo ali. Mas será que o que você sente é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Porque nós não estamos acostumados a pensar. Você já sabe disso, né? Nós não temos por hábito parar e pensar. Tô sentindo o quê mesmo? Tá acontecendo alguma coisa, eu tô sentindo o quê com relação a isso? Nós não somos acostumados a identificar sentimentos. Não estamos acostumados a isso. Nós estamos acostumados a pegar a resposta pronta e dizer, eu tenho isso. Ah, eu tô com esses sinais aqui, eu tenho aquilo. Já categorizar sem nem ter uma investigação por você mesmo. Então aqui já tem algumas coisas pra você pensar, não é? E agora então, nós vamos chegar naquela parte da aula, agora sim, não é? Aonde você fala, Morgana, tenho essa crença, Deus tá lá, eu tô aqui, a coisa tá embolada, eu estou desajustado, tô entendendo que eu estou desajustado. E aí, como é que eu volto, né? Pra poder me alinhar, pra fazer o que Jesus disse, né? Pra comungar, não é? Para estar em alinhamento com Deus, com o Pai Criador, Criador de tudo o que é. Como é que eu faço isso? Eu preparei aqui uma série de 3 passos, 3 pontos, para você começar. Morgana, os 3 passos são definitivos? Não! É para você começar. Morgana, se eu fizer esses 3 passos, amanhã eu já tô ali alinhada com Deusão? Pouco provável. Mas é para você começar. Porque esse relacionamento com o Pai tem que ser cultivado, né, gente? Não é só assim, hoje eu tive um dia incrível, hoje eu rezei, hoje eu orei, hoje eu meditei, hoje eu fiz atividade física e hoje, ai, que legal! E amanhã eu não fiz mais nada? Não é assim que funciona, né? Relacionamento tem que ser cultivado todo dia, o dia todo dia, e amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, é todo dia, é todo dia, é todo dia, todo dia. Então, já tá aqui uma informação para você. É todo dia. Então, primeiro de tudo, você precisa reconhecer que em algum grau, ou em todos os graus, você acredita nessa crença mais antiga do mundo. Você tem que começar a ver com seus olhos, Morgana. Dói. Me incomodou o que você falou, mas eu acredito que eu não mereço coisa boa. Eu acredito que eu não posso fazer, realizar, e eu acredito. Morgana, eu acredito que eu não sou, né? Preencha aí a informação. Então eu descobri que eu tenho essa crença. Então, o primeiro de tudo, reconheça. E eu tô aqui, ó. Pena que a minha câmera não consegue mostrar pra você, mas eu estou com os meus fios no braço.
e das pernas, né? E do corpo todo, eu estou aqui com os cabelos em pé. Ao falar isso pra você. Porque antes de começar essa aula, eu pedi para que eu pudesse ser instruída, né? Para que eu pudesse transmitir aqui uma mensagem de consciência, de clareza. Então, o primeiro de tudo é reconheça. Eu tenho essa crença. Eu tô carregando e nem tô sabendo. Então, passo 1, reconheça. Ele tá lá, eu tô aqui. Isso tá errado. Eu aprendi isso, eu aceitei isso. Então tá, tem uma crença aí. Ok. Segundo passo. Comece a trabalhar. Aí você pode falar, Morgana, trabalhar? Mas eu já trabalho. Mas agora comece a trabalhar para a luz divina, para a consciência divina, para a verdadeira luz divina. E o que é isso? Morgana, se eu for na igreja lá uma vez por semana, já é trabalhar? Eu vou dizer, não sei. Eu não sei como é que você faz. Não sei. Porque o que eu mais vejo é pessoas repetindo um Pai Nosso, uma Ave Maria, as orações e vai na missa toda semana, mas ela não vive de verdade a luz divina. Ela vai para olhar o outro. Ela vai para poder criar ali um casinho ali para depois na missa. Muita gente faz isso. Ou você nunca viu. Ou você nunca fez. Muita gente vai e repete, mas é só repetição vazia. Não tem uma vivência. Porque quando a gente vive, a gente sente. Então não é só repetir. Então, trabalhar para a verdadeira luz divina é você de fato fazer. É você dizer o que vai dizer e ouvir. Olha, Pai Nosso que estais nos céus. É um exemplo aqui, viu? Então você vai dizer e vai ouvir. Não é dizer, Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Opa, peraí. Repetiu e nem sabe o que repetiu. Então, a verdadeira luz divina é fazer com consciência, com presença, no aqui, no agora. Eu sei o que eu estou fazendo. Entende? Então, esse é o verdadeiro trabalho. Não é aquele trabalho repetitivo por obrigação. Não é aquele trabalho repetitivo para cumprir tabela. Não é esse trabalho. Não é. Se você está indo fazer isso, isso não é conexão com o divino. Não é. Você está mentindo. Você está de novo ancorado na crença. Entende? E eu gosto de falar isso pra você aqui por quê? Porque eu estava conversando com meu pai outro dia. Nós fizemos um momento de oração aqui em família, né? E meu pai começou, ele puxou, né? E aí ele começou a fazer no automático. E eu falei, peraí, Lourão, peraí. Vão devagar. Olha o que você tá falando. Aí nós fizemos, né? Depois eu falei com ele assim, Lourão, olha o tamanho do seu automatismo. Olha a velocidade com que você puxou uma oração específica. Aí eu falei com ele assim, você falou ela em segundos. Quer dizer, você ouviu o que você disse? Aí ele disse pra mim assim, não. Eu falei, uai, tá vendo? Isso não é conexão. Não tem conexão nenhuma. Então, o que eu falei pra ele, eu quero trazer pra você aqui agora, que às vezes você está tão ali no automatismo, e isso aqui dá um pano pra manga, viu, gente? Mas eu não vou entrar nesse viés aqui hoje, não. Mas isso dá pano pra manga. Às vezes você está no automatismo, né? Fazendo a coisa ali, tá só repetindo. E como diria minha mãe, repetir até um papagaio bem treinado repete, não é, gente? Então não é por esse caminho. Então, o segundo passo é comece a trabalhar com a verdadeira luz divina, a real. Aquela que você está ali, no aqui, no agora. Ok? E o terceiro passo é você meditar. É você orar. É você elevar a sua mente ao que é superior. Morgana, elevar é quando for fazer ali esse momento de conexão espiritual, para e é aquele momento.
Silencia tudo, fecha a porta, vai para um lugar na sua casa que ninguém vai chegar para te chamar ali. Larga os pensamentos da porta para fora. Larga as preocupações da porta para fora. Larga tudo desajustado da porta para fora. E ali é você e você. E é por isso que eu gosto muito de uma frase de Jesus, quando ele disse, né? É falar com o Pai. Vai no silêncio do seu quarto. No silêncio do seu quarto. Quer dizer, o que Jesus quis dizer no silêncio do meu quarto é lá pra dentro de você. É lá no silêncio. É você e ele. É ele e você. E os dois são um. Entende? Muito profundo isso. Então, eleve a sua mente ao superior, né? E comece a reprogramar as suas velhas crenças, não é? Aquelas que jogam contra você. Aquelas que dizem que é normal isso, aquilo, aquilo outro. Aquelas que dizem que você não pode isso, isso e aquilo outro. Comece a reprogramar isso. Comece a jogar isso no chão. E comece a lembrar que o verdadeiro poder está na onde, gente? Está aqui, de frente para mim. O verdadeiro poder está aqui, de frente para mim. O verdadeiro poder tá quando você tá de frente pro espelho e olha. E aquela pessoa ali olha de volta. É quando você olha e aquele ser olha de volta. É ali que tá o grande poder. O verdadeiro poder. Ele mora dentro, não fora. Ele não tá lá. Ele tá aqui. Entende? Então eu quero terminar esse estudo de hoje, esse encontro de hoje, te convidando a sair do lugar. Te convidando a rever conceitos. Te convidando a reprogramar a crença mais antiga do mundo. Essa que dizem que ele está lá e você está aqui. Essa que diz que o seu Deus é o X, mas o Deus M não é Deus. Não é real. É o seu que é o certo. O M está errado. Então eu quero te convidar a reprogramar esse conceito, essa ideia. Porque essa crença mais antiga do mundo provavelmente está levando a sua vida para um lugar que não é bem o melhor caminho. Provavelmente essa crença está te fazendo viver experiências que já sabe, né? Essas experiências aí que você vive. Você já sabe, não é? E provavelmente essas crenças estão te fazendo levar uma vida pequena. Porque sem a presença divina, qualquer vida é pequena. Qualquer vida é pequena. Eu gostaria muito de ficar aqui mais tempo, mas eu penso que você já acessou algumas chaves necessárias. Agora você precisa tomar posse dessas chaves, botar na porta, girar para o lado, abrir a porta e passar para um novo patamar, para subir para um degrau a mais, não é? Um degrau acima. Como diriam os grandes mestres, subir uma oitava a mais. É por isso que eu gosto tanto de estudar esses assuntos, porque eles são transformadores. Não é verdade? Nós chegamos naquela parte da aula aonde você que tá aqui pensando, Morgana, mentora, que estudo é esse? Que aula foi essa? Mexeu comigo, eu não sei nem o que dizer, tô sem palavras, não é? Essa é aquela parte da aula onde você conclui o seguinte: nossa senhora, tenho muita coisa para resolver. Essa é a parte da aula aonde as fichas vão caindo aí para você. E eu te entendo, viu? Eu te entendo, porque eu estou nessa jornada com você. Você não tá sozinho não, viu? Não, não tá não. Então eu quero dizer pra você que tá aí pensando, nossa, eu quero mais disso. Eu não sei meditar, eu não sei orar, eu não sei o jeito certo de pensar, eu tô confuso. Você que ouviu tudo que ouviu, tá dizendo o seguinte: Morgana, meu pensamento ele é desajustado. Eu estou achando que os meus sentimentos também são, Morgana, mentora.
Eu quero falar pra você que tá agora pensando, Morgana, se eu não sei cocriar, como é que cocria? Eu quero dizer que tudo isso aqui está embalado num pacote chamado curso. Curso do subconsciente. E eu te convido a clicar aqui embaixo, ó, ou aqui no chat, para que você possa conhecer o nosso curso do subconsciente. É ele que eu vou tratar tudo que eu falei nessa fase, nesta aula e nas aulas anteriores. Tudo que eu falo aqui tá no curso. Detalhado, explicado, aprofundado, com referência, com bibliografia. Tá no curso, com exercícios, com práticas e, claro, com o meu suporte, né? Então, o link tá aqui para você. É só clicar e acessar. Agora, você já sabe, né? Que eu amo falar desse assunto. Eu amo estudar esses temas, não é? Porque eles são profundos. E eu quero te dizer que você que tá me ouvindo aqui agora não caminha mais sozinho. Não. Você tem do lado de cá uma amiga. Mas mais do que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente. Te incentivando, mas também te provocando a enxergar as crenças para reprogramar e assim você construir de modo consciente o seu novo eu. Eu espero que você tenha gostado, porque eu amei fazer. E eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho com a sua mentalidade para que você pudesse enxergar algumas coisas que talvez nunca tenha visto, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem e eu te espero lá dentro do nosso curso fechado do subconsciente. Um beijo carinhoso e respeitoso e a gente se vê dentro do curso ou na próxima aula. Até lá! Comunicado importante. Eu convido você a ler e a ouvir a sua mentora para poder entender os últimos detalhes que envolvem essa nossa aula. Muitas aulas recomendadas não estão mais disponíveis no YouTube. Isso significa que já foram gravadas e retiradas do ar. Estas aulas estão disponíveis como bônus para os alunos do nosso curso do subconsciente. Atenção, alunos! Busquem pelo módulo todas as aulas e acessará as aulas em ordem de entrada. Claro que vale dizer e trazer duas sugestões para você. Sugestão 1. Se programe para assistir aquelas aulas que estão disponíveis aqui no nosso canal. Sugestão 2. Se programe para ser o nosso aluno ou aluna nessa jornada de autoconhecimento. Dito isso, eu te espero lá dentro do nosso curso fechado. Até lá!